E aí, pessoal? Já pararam para pensar, tipo, o que realmente importa na vida? Sabe, se a gente perdesse tudo, bens materiais, amigos, família, até a liberdade, o que sobraria? O que faria a gente continuar? É uma pergunta profunda. E é justamente essa questão que moveu Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco que, imagina só, sobreviveu ao Holocausto. Pois é. E ele não só sobreviveu, como transformou essa experiência brutal numa mensagem poderosa, né? Uma mensagem sobre resiliência, sobre encontrar um sentido para a vida, mesmo em meio ao caos. Exatamente. E a gente vai mergulhar fundo nisso hoje, explorando as transcrições das palestras dele de 1946. Logo após a libertação dele de um campo de concentração, né? Isso. Um hotel forte, intenso e que, acredite se quiser, ainda tem muito a nos ensinar hoje, quase 80 anos depois. É impressionante como as palavras do Frankl continuam ressoando, né? Como se falassem diretamente com a gente, com as nossas angústias, com nossas buscas. Total. E a ideia aqui não é só apresentar o que ele disse, mas também entender como essas ideias se aplicam à nossa realidade, no dia de corrida e cheio de desafios. Afinal, quem nunca se sentiu perdido, sem saber para onde ir e qual caminho seguir? Pois é, essa sensação é mais comum do que a gente imagina. E uma das ideias centrais do Frankl é justamente a do poder do significado. Ele acreditava que mesmo diante do sofrimento, a gente busca um propósito, algo que nos dê força para continuar. Tipo uma bússola interna, que nos guia mesmo quando a gente se sente perdido no meio da tempestade. Perfeito. E ele não só teorizou sobre isso, ele observou esse fenômeno nos campos de concentração. Os prisioneiros que se agarravam a um propósito, algo que os motivasse, tinham mais chances de sobreviver. Nossa, que impactante. É de arrepiar, né? Faz a gente pensar. O que nos move, o que nos dá aquela vontade de levantar da cama todo dia, mesmo quando tudo parece difícil. É uma pergunta fundamental. E é aí que o Frankl traz o conceito do vácuo existencial. Essa sensação de vazio, de falta de direção que pode levar ao desespero. E olha, ele vai além de questões materiais ou emocionais, sabe? É sobre uma busca mais profunda por um propósito, um sentido para a vida. Então, mesmo tendo tudo, casa, comida, amigos, família, a gente pode se sentir vazio se não tiver um norte, um objetivo maior. Exatamente. E a gente sabe que no mundo de hoje, com tanta tecnologia, pressão social, mudanças acontecendo o tempo todo, essa sensação de vazio existencial parece estar cada vez mais presente. Sem dúvida. É como se a gente tivesse tudo ao nosso alcance, mas ao mesmo tempo se sentisse cada vez mais perdido e desconectado do que realmente importa. E como a gente usa as ideias do Frankl para sair dessa enrascada, ele dava algum mapa para a gente encontrar esse tal significado. Mapa pronto. Ele não dava, mas ele apontava alguns caminhos, alguns princípios que podem nos guiar nessa busca. E um deles, que a gente vai explorar mais a fundo a partir de agora, é a ideia da liberdade de escolha. Mesmo diante do caos, ele argumenta que a gente sempre tem a liberdade de escolher a nossa atitude. Escolher como a gente reage ao que acontece, como a gente encara os desafios, né? Isso. E ele tem uma frase que resume bem essa ideia, que é: tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher a sua atitude em qualquer conjunto de circunstâncias, escolher o seu próprio caminho. Caramba, que frase poderosa. Ou seja, a gente pode não ter controle sobre tudo que acontece, mas a gente sempre pode escolher como reagir. E essa é uma sacada libertadora, né? Porque a gente coloca no banco do motorista, por assim dizer. Mas, e na prática, como isso funciona? Em quais situações a gente pode, de fato, escolher conscientemente a nossa atitude? E como usar essa liberdade para encontrar significado, mesmo nos perrengues? Ótimas perguntas. E é isso que a gente vai desvendar na próxima parte do nosso mergulho, explorando exemplos concretos da vida do próprio Frankl e de como ele aplicou esses conceitos em situações extremas. Fica ligado. Já estou curioso para saber mais. Mas antes da gente continuar, queria lembrar que na próxima parte a gente vai se aprofundar ainda mais nas ideias do Frankl, vendo como elas se conectam com a realidade de hoje. Então não perde. Voltando ao nosso mergulho nas ideias do Viktor Frankl, a gente estava falando, né? Da importância de encontrar um sentido na vida e como essa busca pode nos dar força para enfrentar qualquer coisa. A questão é, será que o que ele dizia lá em 1946, logo após sair de um campo de concentração, ainda faz sentido para a gente hoje no século XXI? Faz sentido. É uma boa pergunta. O mundo mudou bastante, né? A gente vive numa época de hiperconexão, bombardeados de informação, com 1 milhão de opções a cada esquina. Será que esse poder do significado, como ele chamava, ainda tem relevância? Olha, na minha visão, as ideias do Frankl são mais relevantes do que nunca. Justamente porque a gente vive nesse turbilhão de informações e possibilidades. É fácil se sentir perdido sem saber para onde ir, qual caminho seguir. A gente tem acesso a tudo o tempo todo, mas ao mesmo tempo parece que está cada vez mais difícil encontrar um sentido. Um propósito que faça a gente sentir que está no caminho certo. É verdade. Parece que a gente tem tudo, mas se sentir vazio. Como a gente usa as ideias do Frankl para sair dessa enrascada. Ele dava algum mapa para a gente encontrar esse tal significado. Mas passo a passo ele não dava, mas ele apontava alguns caminhos. Um deles é entender que o sentido não é algo pronto, que está lá esperando para ser descoberto. O sentido é algo que a gente constrói dia após dia através das nossas ações.
das nossas escolhas. Então, não adianta ficar esperando um raio de luz divino que vai te dizer qual é o seu propósito na Terra. A gente tem que arregaçar as mangas e ir atrás construindo nosso próprio caminho. Mas e aí, por onde a gente começa? Que ferramentas a gente pode usar? Boa pergunta. O Frankl falava de 3 caminhos principais para encontrar sentido: a criação, a experiência e a atitude. E o legal é que esses caminhos, eles se conectam, se complementam. Criação, experiência e atitude. Me explica isso melhor que eu fiquei curioso. Claro. A criação é bem intuitiva, né? É quando a gente encontra sentido através de algo que a gente produz, que a gente coloca no mundo. Pode ser uma obra de arte, um projeto no trabalho, um negócio próprio, até um bolo delicioso que você faz para a família. É a gente deixando a nossa marca no mundo, sabe? Expressando a nossa individualidade e talentos. Legal. É a gente colocando pra fora o que a gente tem de melhor. E a experiência, como funciona? A experiência sobre se conectar com o mundo ao nosso redor, com a natureza, com outras pessoas, com a beleza da vida, encontrar sentido através do amor, da amizade, da compaixão, de momentos especiais que a gente vive. É sobre estar presente, se abrir para o que a vida tem para oferecer, absorver a beleza do mundo e das relações humanas. Faz sentido. É sobre estar aberto e receptivo ao que a vida traz. E a atitude, como ela entra nessa história? A atitude é talvez o caminho mais desafiador, mas também o mais poderoso. É sobre encontrar sentido mesmo nas situações mais difíceis, mesmo quando tudo parece perdido. É sobre escolher a nossa postura diante do sofrimento, da dor das perdas. E é aqui que a gente vê a força do pensamento do Frankl, que passou por situações extremas e ainda assim encontrou sentido. Essa é forte. Mas como a gente consegue encontrar sentido no sofrimento? Parece meio contraditório, né? É desafiador, com certeza. Mas o Frankl dizia que mesmo no sofrimento a gente pode escolher como reagir. Como usar essa experiência para crescer, para aprender, para se tornar uma pessoa melhor. Ele coloca a responsabilidade nas nossas mãos. Ele não diz o mundo é injusto, a vida é difícil, coitado de mim. Ele diz, ok, as coisas são assim, mas o que eu posso fazer para encontrar sentido nessa situação? Caramba, isso muda tudo, né? Em vez de se colocar como vítima, a gente assume o controle da nossa própria vida, da nossa busca por significado. E como a gente faz isso na prática? Como a gente transforma o sofrimento em algo positivo? Não é sobre negar a dor ou fingir que ela não existe. É sobre reconhecer a dor, acolher a dor e, ao mesmo tempo, buscar um significado, uma lição, um aprendizado dentro dessa experiência. A gente pode transformar o sofrimento em algo que nos impulsione para frente, em combustível para o nosso crescimento. Então, a gente pode usar a dor como um trampolim. Mas e aí, qual desses caminhos você acha que é o mais importante? Bom, acho que todos eles são importantes e se complementam. Mas eu, particularmente, me identifico muito com a ideia de encontrar sentido nas relações, na conexão com as pessoas, na troca de afeto e experiências. E você? O que te chama mais atenção? Para mim, a criatividade sempre foi um motor muito forte. É através da escrita, da música, da arte que eu consigo expressar o que eu sinto, o que eu penso e, de alguma forma, dar sentido ao mundo ao meu redor. Acho que cada um tem o seu jeito de encontrar sentido, né? O importante é a gente estar aberto para essa busca, para essa jornada de autoconhecimento e transformação. Com certeza. E o Frankl, com certeza, nos deixou um mapa incrível para essa jornada. As ideias dele são atemporais e continuam nos inspirando a buscar uma vida mais significativa, mais autêntica, mais conectada com o que realmente importa. Chegamos na parte final do nosso mergulho nas ideias do Viktor Frankl. A gente já explorou como a busca por significado pode ser um motor potente na vida da gente, como esse vazio existencial nos impacta e as diferentes formas de encontrar sentido, seja através da criação, da experiência ou da atitude. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos mergulhar num conceito central do Frankl: a liberdade interior. Essa ideia de liberdade interior é um dos pilares da filosofia do Frankl, né? E é o que, na minha visão, torna as ideias dele tão inspiradoras e atemporais. Mas me explica uma coisa, o que é exatamente essa tal liberdade interior? É tipo um superpoder que a gente precisa desbloquear. É mais como um músculo, sabe? Um músculo que a gente precisa exercitar. A liberdade interior é a capacidade da gente escolher a nossa atitude, os nossos pensamentos, os nossos valores, mesmo quando circunstâncias externas são super limitantes, sabe? É como se a gente tivesse um espaço dentro da gente que ninguém pode tocar. Um lugar onde a gente é livre para decidir quem a gente quer ser e como a gente quer reagir ao mundo. Então, mesmo quando tudo parece perdido, a gente ainda tem essa faísca de liberdade dentro da gente. Me explica isso melhor, que parece coisa de filme. Parece, mas é a pura realidade. E o Frankl vivenciou isso da forma mais intensa possível nos campos de concentração. Ele viu que, mesmo naquelas condições extremas, as pessoas que conseguiam manter a liberdade interior, a dignidade, a esperança, tinham mais chances de sobreviver. Nossa, isso é muito forte. É como se essa liberdade interior fosse um escudo que protege a gente dos horrores do mundo, né? De certa forma, sim.
A liberdade interior permite que a gente escolha como interpretar as experiências que a gente vive, como lidar com o sofrimento e como manter a nossa chama acesa, mesmo na escuridão. Entendi. Mas como a gente cultiva essa liberdade interior? Tem algum manual de instruções, algum aplicativo que a gente baixa e pronto. Se existisse esse aplicativo, tá pra rico. Brincadeiras à parte, o Frankl não dava um passo a passo, mas ele falava da importância da autotranscendência, sabe? Autotranscendência. É isso aí. Ele destacava a capacidade da gente ir além de si mesmo, de se conectar com algo maior, com um propósito que vai além dos nossos interesses individuais. Tipo, se conectar com uma causa social, com a natureza, com a arte, com a espiritualidade. Exatamente. Quando a gente se conecta com algo que nos inspira, que nos move, a gente amplia a nossa perspectiva, a gente se sente parte de algo maior. E isso nos dá força para enfrentar os desafios da vida com mais coragem, resiliência e, claro, com mais liberdade interior. Faz todo sentido. É como se a gente encontrasse um ponto de apoio fora da gente que ajuda a manter o nosso equilíbrio interno, né? É isso mesmo. E a autotranscendência também se manifesta no amor, na compaixão, no serviço ao próximo. Quando a gente se dedica a algo maior que a gente mesmo, a gente se liberta do egoísmo, do egocentrismo. E isso nos dá uma sensação de propósito, de significado, de liberdade. E essa liberdade, por sua vez, alimenta a nossa capacidade de encontrar sentido, criando um ciclo virtuoso. Que legal. Então, a liberdade interior não é só sobre resistir às pressões externas, mas também sobre se libertar das amarras internas, né? Dos nossos medos, das nossas inseguranças, dos nossos pensamentos negativos. Com certeza. A liberdade interior é um processo constante de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento, de busca por uma vida mais autêntica e significativa, mais conectada com os nossos valores mais profundos. E o Frankl, com a experiência de vida dele tão intensa e marcante, nos mostrou que essa busca é possível. Que a gente tem o poder de escolher a nossa atitude, o nosso caminho, o nosso destino, mesmo nas situações mais difíceis. É verdade. Ele nos deixou um legado incrível de esperança, de resiliência, de fé, na capacidade humana de superar os desafios e encontrar sentido em qualquer circunstância. E aí, depois desse mergulho profundo nas ideias do Viktor Frankl, o que fica para você? O que você leva para sua vida? E olha, para mim fica a certeza de que a gente sempre tem uma escolha, de que a liberdade interior é um tesouro que ninguém pode nos tirar. E de que a busca por sentido é o que nos impulsiona para frente, o que nos dá força para viver uma vida mais plena, autêntica e significativa. É isso aí. E acho que essa é a grande mensagem que o Frankl nos deixa. A vida é um desafio, mas a gente pode escolher como enfrentar esse desafio. Com que atitude, com que valores, com que propósito. E para quem se interessou e quer se aprofundar nas ideias do Frankl, o link para o livro Viktor Frankl, Resiliência e Busca de Sentido, está aqui na descrição do episódio. Vale a pena conferir. Com certeza. É um livro que nos convida a refletir sobre a nossa própria existência e a encontrar a nossa própria liberdade interior. E não se esqueçam de se inscrever no canal